o angolano estava vivendo menos tempo. Se ele vivia menos tempo, tivemos pouco tempo de convivência com os mais vividos para que transferissem para a nossa geração o conhecimento agrícola, o conhecimento da manutenção dos equipamentos urbanos, de toda a malha industrial que o país tinha herdado da colonização. Tudo isso nós não tivemos tempo de transferir, porque estávamos em guerra. O que aconteceu? A nossa geração, a minha geração, os meus pais foram aqueles adultos da era colonial, e eu sou a geração dos primeiros adolescentes negros da última década da independência. O que acontece? Quando chega a independência, a nossa referência de trabalho tinha mudado, por causa do perfil que mudou do país. O país tinha um tecido social, que era capitalista, e muda para um marxismo à toa empírico, que o nosso tecido social, nossa forma de pensar, de organizar, não era comunista, não era marxista, não era cubana. E, de repente, o país entra uma outra ideologia, essa ideologia destruiu a herança produtiva do país. Então, de lá para cá, estamos tentando nos encontrar. O que um país, quando sai de guerra, o que ele tem de melhor? O que um país, quando sai de guerra, se aquela guerra foi dirigida por profissionais de guerra, nós teríamos excelentes engenheiros. A nossa guerra não foi de profissionais de guerra. Os nossos generais não são generais da academia. Então, nós não temos um exército com engenheiros que constroem, edificam, façam pontes. Nós não temos esse tipo de exército. Então, nossa guerra não foi dirigida por esses homens. A guerra traz elites de abate, de elites militares de diversas outras áreas. Nós não os temos, porque a nossa guerra não foi técnica, não foi uma guerra dirigida por uma elite acadêmica da guerra do século XXI, pelos perfis de quadros militares. Não foi. Se nós tivéssemos tido essa guerra, nós teríamos contado com o nosso exército fazer a reconstrução nacional. O nosso exército não consegue edificar um edifício, não consegue levantar um prédio. O nosso exército, desculpe, eu preciso autorizar um procedimento para alguém que está longe daqui. O nosso exército... Tá bom, não... tá bom. Eu aproveito, se você aproveito a deixa dele. Com relação... Quando eu há pouco eu estava falando no tema agricultura e depois temos outros, construção, muito menos experiência eu tive na época colonial, porque eu vivi a época colonial até os 16 anos, mas eu tive uma experiência muito grande com angolano no Brasil, que é um país com conhecimento, etc., porque eu milito no Complexo da Maré, tá? Que é onde tem cerca de 600 famílias angolanas que vieram da guerra de Angola, refugiadas, isso lá atrás, não estou falando agora, porque nós já estamos em outra fase. A fase da guerra já tem muito tempo, tá? Muito tempo para mim, 30 anos, 20 anos, já faz tempo. Mas então é o seguinte, nessa época, quando as famílias angolanas vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde também havia dificuldade de emprego, o que elas fizeram? O que elas buscaram? E se tornaram dos melhores profissionais aqui da construção do Rio de Janeiro. Não só na construção, quanto na pintura. Quando houve aqui não foi a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, que teve aqui as Olimpíadas, quem praticamente construiu a cidade olímpica no Rio de Janeiro foi mão de obra angolana, que morava no Complexo da Maré. Então, o que eu digo é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você não tem mão de obra especializada, porque você para especializar, até mesmo, eu não estou dizendo para formar doutores, etc., mas eu estou dizendo para formar eletricistas, para formar mão de obra técnica, eu não estou nem falando em doutores, tá? Que aí já é quase que uma geração para você formar. Não, para você então, você não tem essa mão de obra técnica, essa outra mão de obra, que é a construção civil, agricultura, você consegue, mesmo que nem o nosso amigo disse, que os cabeças tenham saído, mas você consegue formar com mais rapidez. Então, a minha ideia, eu não sei, eu estou dizendo que eu sinto no coração, é que deveria haver um investimento de políticas públicas voltadas em prioridade, entendeu? Para emprego, para a classe baixa, porque a partir do momento que você voltar para a classe baixa,
O povo com dinheiro faz a economia funcionar. Aí sim, aí vai vir o investimento do privado. Abel. Olha, um momento só. Temos aqui um comentário. Começamos a falar e as pessoas estão a assistir. Tem um comentário aqui do Max Manuel. Ele diz o seguinte: temos o caso do Zimbábue, que era um país potencialmente econômico devido à agricultura, que durou até o momento que o presidente havia escorraçado o colono. Depois de todo o país colapsou até hoje, e, portanto, o colono desempenhou um grande papel no desenvolvimento socioeconômico nos países colonizados. Não sei. Me permita acrescentar, Zé Moedas, me permita colocar aqui o seguinte. Sim, pode... Há um sentimento que nós africanos não soubemos lidar no passado e temos que exorcizar, temos que virar essa página. Essa geração dos nossos pais teve uma relação racial que deixou muito a desejar pelas sequelas, e eles entendiam, munidos do ódio, da revolta, eles pagaram pela mesma moeda. Eles pensavam que a revolução era odiar o branco, é deixar o branco na condição de vulnerabilidade, e o branco partiu. Só que eles não tinham mensurado que o branco partindo, estava partindo a herança de trabalho que o país tinha, porque este país, Angola, estava em melhores condições em termos de capacidade de resposta do que a própria sede de Portugal. Essa mão de obra que saiu daqui, de Angola, reestruturou o sistema de saúde de Portugal. Os médicos de Angola eram superiores aos médicos de Portugal. Os professores de Angola eram superiores aos professores de Portugal. Os pedreiros de Angola eram superiores aos pedreiros de Portugal. Dirigentes nossos angolanos passaram a dirigir grandes empresas em Portugal. Sem dúvida, concordo. Os nossos pais, a geração dos nossos pais, a revolução deles teve uma tônica de ódio muito maior à tônica de amor, porque a revolução se faz com amor, não com ódio. A revolução de ódio dá nessa merda que deu o nosso país. Nós podíamos muito bem manter os brancos dentro de Angola e adotar uma política de empoderamento dos negros. Poderíamos muito bem construir condomínios para negros, construir vilarejo e abrir linhas de crédito para negros. Dava. Para 4 anos depois, os negros estarem nas cidades e sair dos buceques. Mas a forma de pensar estava tanto ódio que a gente pensava que basta tomar a casa do branco, a revolução deu certo. Porque o importante é expulsar o branco daqui. Então, Abdul Ferraz está tentando dizer que a política do Mandiba foi a mais assertiva na questão. A política dele é superior, é anos-luz. Ele é um líder. Atenção, e com cicatrizes muito piores do que as nossas, porque a colonização portuguesa realmente teve atrocidades, mas na África do Sul foi muito pior, muito pior. Muito pior. Olha, Mandiba, quando fala Mandiba, é melhor traduzir para Nelson Mandela. Nelson Mandela é uma referência de líder que nos é escassa para o continente africano. Poucos conseguiram compreender a dimensão daquele homem. A conjuntura que Angola vive hoje precisa de um líder que consiga pensar como Nelson Mandela. Porque se nós não pensar como Nelson Mandela, se não tivermos a capacidade de perdoar os nossos algozes, se nós não tivermos a capacidade de perdoar os outros que ocupavam o cargo antes, vamos afugentar o capital, vamos afugentar o investimento. Uma coisa é a escala de raciocínio da comunidade, da aldeia, de casa. Outra coisa é a escala de raciocínio de estadista. Para um país. Se tivermos a falar de estadista, como o estadista raciocina, tem que ser ao estilo de Nelson Mandela. Se tivermos a falar de estadista... Então quer dizer que, apesar das emoções, apesar da revolta, da angústia... Quer dizer que os angolanos deveriam procurar uma energia para olhar um todo, não na emoção. Isaac Moedas, inteligência nos faltou. A emoção falou muito alto, faltou inteligência. Na verdade, para ser claro, nós não tivemos a sorte de ter líderes. Os líderes congregam, unificam. A diversidade é uma riqueza. Daria muito bem para manter os portugueses aqui dentro. E não é porque eles estariam dentro que iam passar sobre nós e que iam perpetuar a colonização. Agora, o grande receio é que nós proclamamos a independência e não conseguimos adentrar no currículo escolar para formatar a cabeça do homem negro do futuro. Porque o que acontece? Na hora de pilhar o país, esses mesmos adultos foram buscar a assessoria portuguesa para pilhar esse país.
Então, o que acontece? Eles têm uma sequela de pensar que competência tem a ver com tom de pele. Então, para lhe ajudar a roubar com excelência, foi buscar o branco. Para lhe ajudar a construir, foi buscar o branco, só que ele fez de forma errada.